Olá, o Cultura ao Quadrado volta hoje com a voz inconfundível da cantora e compositora Daniela Firme, vocalista do Rock Beats. Dani, um prazer imenso te ter aqui no Cultura ao Quadrado hoje. Já são 15 anos de estrada, mais ou menos isso? 16, eu vou completar 17 agora de Rock Beats, né? De estrada acho que vai fazer uns 20 anos, vai. Marcinha, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, muito feliz de te receber, muito feliz de ter esse espaço para a gente falar um pouquinho da cultura candanga, que é tão rica, que é tão diversa, e a gente precisa dar uma vitrine, né, para isso. Com certeza, maravilhoso ter espaços como o seu, que bom. Que bom, fico feliz também. Parece preocupante, um tanto instável, tentar é importante, o fracasso é provável, entre tantas outras escolhemos uma opção. Fechar os olhos e prosseguir, sem pensar pra onde ir, sem pensar na direção. Sempre penso em você, como um sonho inatingível. Dani, como é que é essa questão do rock na sua vida? Você falou quase 20 anos de estrada, sempre no rock? O rock sempre esteve presente, né? Eu era aquela criança que escutava Paralamas, aliás, o Paralamas era a minha banda do coração, assim, né? Eu escutava muito, eu cheguei até hoje mesmo eu vi uma postagem nas redes sociais dos Paralamas falando sobre o acústico deles, a gravação, e eu estive presente como fã, né? Eu viajava pelo Brasil, assim, para ir atrás dos shows deles, assim como também Capital Inicial, todos os shows que tinham em Brasília, tive a oportunidade de assistir, né? Então, tinha muitos shows aqui em Brasília, né? Assim, era uma coisa legal, bastante diversificada, eu acho, assim, já era o que sobrou, assim, dos anos 80, assim, acho que a gente ainda pegou nos anos 90, bastante shows, então eu cresci com esse cenário. Eu escutei também outras coisas, bossa nova, né, as músicas também que a minha mãe escutava bastante, eu também absorvi, mas o rock, eu acho que Brasília tem um DNA do rock muito forte. Tem, sem dúvida. E eu acho que eu absorvi muito isso na minha adolescência, e eu acho que foi natural, assim, que tivesse no meu repertório, quando eu comecei a tocar na noite, e depois quando eu criei a Rock Beats, né, que hoje o nome é Rock Beats, e eu acho que é uma coisa natural. E aí quando eu sempre escrevi muito, e quando eu comecei a escrever as minhas canções, a linguagem que veio naturalmente é o rock. Eu acho que tem que ser assim, né, tem que ser uma coisa natural. Sim, espontânea, né? Isso. A criação tem muito disso, né? Muito. Tem que fluir, né? Não dá tem pra um pouco forçar, de influência, né, de outras coisas, mas o rock eu acho que é realmente eu gosto muito dessa coisa catártica do rock, sabe? De você poder extravasar aquilo ali sem ficar muito filtrando. Isso eu gosto muito. Você é carioca, você é uma carioca super brasiliense, né? Totalmente. Você mora aqui desde muito pequena, né? Em Brasília. Com 4 anos para Brasília. Vivenciei tudo aquilo de brincar embaixo do bloco, né? Aquela coisa toda que Brasília tem para proporcionar. Bem a cara, né, da cidade, né? Agora, a gente teve eu como brasiliense, vivenciei muito isso, da gente ter a primeira vez que a gente viu a cidade sendo retratada de uma maneira que não tivesse nada a ver com política foi pelo rock. É verdade. Foi com essas bandas da década de 80 que furaram essa bolha e conquistaram o Brasil inteiro, e Brasília passou a ser conhecida não como capital da política ou capital da corrupção, não os termos pejorativos, mas como capital do rock, né? Como é que é isso? Você se sentindo assim até muito brasiliense, como é que é ter essa imagem tão positiva pela primeira vez por esse gênero que é, enfim, a sua vida profissional? Eu acho isso muito bom. Na verdade, a gente vivencia muito isso. Quando a gente toca fora, a gente sempre recebe das pessoas esse feedback. Nossa, é de Brasília, Brasília é só música boa. E a gente até fez uma live agora em abril do ano passado, a gente fez uma live só sobre músicas de Brasília. Porque eu acho que Brasília, ela tem essa pegada do rock, mas Brasília também é nacionalmente conhecida pela MPB, porque nós temos aí, sei lá, Milton de Holanda, Zélia Duncan, ela tem uma raiz de Brasília, Cássia Eller passou por aqui, né, pelas mãos do Oswaldo Montenegro, que também é da MPB, também é de Brasília, e o Oswaldo, ele formou, né, ele tem uma companhia de teatro, né, que já formou não só na área do teatro, mas na área da música, né? A própria Zélia e a Cássia também, né? Também na dança. A própria Zélia e a Cássia, elas passaram pelas mãos da companhia do Oswaldo. E além do reggae, né? O Nat Roots e tudo mais. Então a gente quis mostrar muito isso nessa live Música de Brasília, que é mostrar que Brasília tem de tudo, assim, tem uma linguagem musical muito legal, que é
amplamente conhecida, e também o que não é amplamente conhecido, a gente teve essa oportunidade de mostrar também um pouco de algumas canções que não são conhecidas do grande público, mas que a gente gosta muito, incluindo as minhas músicas também, né? Autorais, né? Sim, e foi uma experiência muito legal, porque a gente recebeu o feedback do Brasil inteiro, muitas pessoas falando, caramba, eu amei essa música, né? Que é o caso de Bicicleta, do Eduardo Rangel, uma música maravilhosa, e muita gente não conhecia, ou a canção Surreal, que é do Scalene, e que foi muito conhecida por causa da Globo, mas existia um outro público que talvez não conhecesse, não tivesse assistido o programa, a gente também tinha gente que achava que a música era nossa, então eu acho que Brasília... ser reconhecida pela música é muito justo, porque a gente tem aqui o Clube do Choro, né? É uma cidade que reconhece muito isso. Principalmente pelo rock. Eu acho que o rock está na essência de Brasília e eu fico muito feliz quando eu vejo a cidade valorizando isso, sabe? Não só o que vem do passado, mas também o que vem sendo feito agora. Nós temos muitos artistas bacanas de Brasília. O que você acha que favorece em Brasília? Qual a característica da cidade que faz essa produção musical ser tão rica, ser tão, assim, diferente e importante, deixar essa marca tão forte? A cidade é muito diferente de todas as outras cidades, né? Você acha que isso acaba interferindo nessa produção musical, na produção artística? Eu acho que sim. Acho que o fato de Brasília ser uma cidade até meio futurista, né? Tanto na arquitetura, isso é uma coisa legal, porque a gente sempre tem a visão do moderno, né? A gente sempre quer buscar isso, inovar. Eu acho que o fato de estar perto da política também influencia, porque a gente tem algumas revoltas, algumas reflexões, assim, de estar ali na frente do que está acontecendo ali naquele momento efervescente. Muito perto, né? Muito pertinho, né? E o fato de ser um caldeirão de culturas também. Tem pessoas do Brasil inteiro aqui, né? Então a gente tem a cultura nordestina muito forte, a cultura carioca muito forte. Ao mesmo tempo a gente tem pessoas do sul, pessoas do norte. Então eu acho que isso favorece muito Brasília. E a gente acaba tendo um encontro, um choque cultural muito interessante. Que acaba saindo com uma cara também muito específica daqui, né? Com uma marca, apesar de todas as influências, isso aí dá um caldo muito brasiliense, muito típico. Acaba né? sendo, né? Essa mistura toda acaba sendo Brasília, né? Você falou um negócio das lives, né? Que você fez essa live o ano passado mostrando vários estilos diferentes de músicas produzidas aqui na cidade. A gente teve um boom, né? Com lives o tempo inteiro durante a pandemia. Sim. Você acha que isso é uma tendência? Você acha que já cansou? Porque a Rock Beats foi, assim, ela realmente ganhou muito espaço a partir das lives, né? Com certeza. Eu acho que a live, num primeiro momento, foi a única opção que a gente teve para trabalhar. Porque a gente começou a fazer lives porque a gente estava 3 meses sem fazer qualquer tipo de show. Sendo que a Rock Beats fazia 3 a 4 shows por semana, né? Então você imagina o rombo que não é para toda a equipe envolvida ali, sem tocar, sem trabalhar. Depois que a gente se arriscou a fazer lives e a gente começou a querer fazer lives melhores e começou a entender melhor como funcionava, porque é um ambiente completamente diferente, questões diferentes, né? A gente começou a ver que é uma realidade. A gente teve contato com pessoas do Brasil inteiro, sedentas por cultura, que talvez, pelo fato de não ter esse contato cultural, elas estavam precisando ouvir música diferente, né? Todo mundo meio carente, né? De novidade. Algo que estava já latente antes da pandemia, na pandemia acabou se mostrando e eu acho que foi uma coisa muito feliz até. Porque a oferta de cultura para as pessoas que estavam ali naquele momento sozinhas, né? Precisando, com várias situações de saúde complicadas e tudo mais, e ao mesmo tempo uma nova oportunidade, um novo acesso à cultura para vários locais onde não havia nem pubs, bares e tudo mais, né? Ou outros tipos de shows e eventos. E uma maneira de democratizar também o acesso, né? Exatamente isso. E você também furar essa bolha novamente, né? Levar a música de Brasília para lugares em que você talvez com o show não chegasse. Isso, porque o show presencial ele tem uma série de entraves, né? Assim, pra gente realizar um show numa cidade do interior do Pará, como a gente sabe que a gente tem pessoas ali que gostam do nosso trabalho, ali perto de Alter do Chão, por exemplo, nossa, a logística ia ser muito difícil. A gente ia ter que pegar um avião, a gente ia ter que pegar um ônibus, de repente, para chegar até lá, mas aí são dias de viagem, um custo muito alto. A internet, ela possibilita isso. Então, eu acho que acabou que a internet ficou uma nova opção para que nós músicos, possamos chegar a um público diferente do nosso
Eu acho que daqui para frente vai se transformar, claro, porque a tendência é abrir, se Deus quiser, né? A gente voltar a tocar presencialmente. A gente já teve aí um gostinho. Todo mundo esperando por isso, né? Ansiosamente. A gente teve um gostinho aí em setembro, outubro, novembro. A gente fez alguns turnês, conseguiu fazer shows presenciais, mas depois fechou tudo de novo. O Réveillon foi cancelado. A gente tinha um show aqui em Brasília, muito aguardado, mas acabou sendo cancelado também. Mas eu acho que assim, a tendência é a gente juntar, sabe? Fazer coisas híbridas, a gente fazer lives com shows. E sim, é viável, é uma coisa interessante, a gente continua fazendo lives. Claro que tem algumas lives que dão super certo, tem lives que não dão super certo, mas eu acho que pra gente tá sendo uma experiência muito bacana. A gente teve contato com um público grande, né? A gente tá com uma visibilidade muito bacana. Então, enquanto a gente conseguir manter as lives, a gente faz lives totalmente gratuitas, né? A gente faz lives com a contribuição espontânea das pessoas que estão assistindo, se elas quiserem contribuir. E você estava falando em números antes da gente começar a gravar, você estava falando em números de mais de 2 milhões de visualizações. Esse mês a gente teve 3 milhões e 500 mil visualizações nos últimos 28 dias no nosso canal, sem fazer live. Foi um mês que a gente não conseguiu realizar live, porque a última live realmente a gente não conseguiu cobrir os custos, porque dezembro, né, várias festas de fim de ano, então isso acontece também. Coisa, né? Mas em janeiro, sem a realização de live, que é uma coisa que realmente é o que tem mais público, né, a gente conseguiu chegar a 3 milhões e 500 mil pessoas, né, é algo muito, muito bacana. Não, sensacional, eu acho que vocês são um exemplo e são inspiradores para outras pessoas também que estão pensando em entrar nessa área, né? Com certeza. Porque eu acho, assim, a gente ouviu muito que as lives fizeram muito sucesso no começo e que depois deu aquela parada, né? Que foi aquela coisa assim, as pessoas meio que cansaram um pouco disso. Você estava dizendo que não, né? Que tudo depende da maneira como você faz, né? Exato. Se você é muito criativo, e isso é bacana, eu acho que é bacana até você compartilhar aqui, porque com certeza. Fica como inspiração também para quem está entrando, né? Sem dúvida. Eu acho que, como tudo que a gente faz, né, assim, leva-se um tempo para entender, uma curva de aprendizagem, digamos assim. No começo houveram muitas lives que foram patrocinadas, por isso que dá essa impressão de que no começo tinha mais live e agora caiu. Porque as lives patrocinadas, os grandes artistas receberam patrocínios bem gordos assim, para realizar lives muito bacanas e que ficaram muito populares. Mas existe um cenário, né, um cenário ali não mainstream, que é o nosso caso, de pessoas que continuaram fazendo lives. Tem um artista muito bacana, inclusive, que faz lives voz e violão, o Thiago Miranda, não é de Brasília, que também continuou fazendo lives direto. Eu acho que são os artistas que mais insistiram, que aprenderam mais ou menos o que é importante na hora de fazer live. A gente também faz parte desse grupo, a gente insistiu bastante. Várias iniciativas deram certo, outras não, mas a gente ficou, isso aqui a gente errou, vamos arrumar ali para a próxima. Foi aprendendo também, né? Com o que errou para não fazer de novo, para fazer diferente, para tentar de uma forma mais inusitada, de repente. Exato. A gente sempre, eu acho que uma coisa muito importante, e como você falou, para a gente deixar de dica, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é a qualidade. Mas a qualidade que eu digo não só da banda, né, não é nesse sentido. É a qualidade, o que você faz aqui no seu podcast. Olha só que legal, esse estúdio bacana, o áudio bacana, uma preocupação com iluminação, uma preocupação com o conteúdo. Então isso é uma coisa que é muito importante. Porque o que eu acho é que no começo, pelo fato das lives estarem sendo muito populares, perdeu-se um pouco aquela necessidade de cuidar com esmero ali do que estava sendo apresentado. Um apurozinho técnico, né? Como tem uma facilidade muito grande de qualquer pessoa pegar um celular e fazer uma live, algumas lives ficaram por aí. Não, vamos ligar aqui o celular e fazer uma coisa de qualquer jeito. Até de artistas famosos mesmo, artistas do grande público fizeram lives assim. Mas eu acho que coisas feitas nesse sentido acabam não se mantendo, sabe? Porque o público não quer ver uma coisa mal feita, né? Apesar da facilidade, a gente sempre procura um bom áudio, a gente procura assistir coisas no conforto da nossa casa, né? Com facilidade, a gente sempre buscou isso. E o público é exigente, né? Tanto no show presencial quanto nas lives. Exatamente. O público é exigente. Mas qual é a diferença de relacionamento de quem está se apresentando? Porque tem uma diferença muito grande daquele calor ali da hora de um show presencial, ainda mais rock, né? Que é uma coisa que as pessoas parece que botam para fora tudo ali, dançam e
para a tela, porque na verdade vocês estão se apresentando ali numa live para uma tela, né? É um choque, né? No primeiro momento. Na primeira live que a gente fez, a gente estava bem abatido, isso era visível, a gente não conseguia olhar para as câmeras, porque é uma relação diferente você olhar para a câmera, né? É uma coisa até que eu melhorei muito. Acho que foi talvez até um bom aprendizado para mim, porque eu tinha muita dificuldade de olhar para a câmera, interagir, sabe, e me relacionar. Mas na primeira live a gente teve esse choque e depois a gente começou a entender, porque como você recebe um feedback muito legal também no chat, olha que legal esse show, poxa, estou em casa sozinho, vocês estão ajudando a amenizar, porque olha, eu vou te falar, a gente recebe muitos depoimentos emocionantes pra caramba, assim, porque as pessoas, às vezes, tudo que elas precisam é de uma fagulha ali de felicidade, e a música representa isso, sabe? A arte foi fundamental durante a pandemia, né? Fundamentalíssimo. Eu diria que a arte nos salvou durante a pandemia. Com certeza. Assim como a música me salva todos os dias, eu sempre falo isso, porque a música salva mesmo. E eu acho que é o que a gente sempre fala, o nosso propósito, tanto o meu de vida como o da Rock Beats, por meio da música, chegar até as pessoas de várias formas, ou lembrando do passado, ou gerando uma nova lembrança positiva, um pouco de esperança, levar uma mensagem às vezes da música. Isso é uma coisa, acho que muito importante, né? Eu acho que é por aí. Mas assim, aos poucos a gente foi meio que acostumando e a gente meio que começou a pensar assim, pô, as pessoas estão do lado de lá. Teve uma live que a gente teve 12 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Nossa! E aí eu ficava tentando imaginar aquelas 12, porque 12 mil acessos, né? Mas nas casas, né, tinha 2, 3 pessoas, claro. Às vezes num restaurante. Sim. E eu ficava tentando imaginar, sabe, aquelas pessoas ali. E é o que a gente faz, assim, agora a gente já pensa que ali tem um público. Canaliza energia para isso. A gente já acostumou. Tanto que quando a gente foi fazer o primeiro show presencial depois da pandemia, foi em Belo Horizonte, quando a gente viu os aplausos, assim, que a gente, caramba, não lembrava mais como era tão bom ter aplausos. Porque, né, é diferente. Na primeira live a gente sentiu muita falta, porque acaba a música, não tinha nada. E o aplauso é muito importante para o artista, né? Claro, é o retorno, voltou, né? É a troca da energia, o retorno que você está tendo ali. E até gostamos, né? Estamos aplaudindo porque a gente gostou, porque a gente está acompanhando, né? É um termômetro. O silêncio é um negócio muito complicado para quem está se apresentando. Exatamente. A gente criou nossas estratégias, né? Digamos assim. Aos poucos a gente tem uma comunicação nas lives que eu fico ouvindo. Então, assim, às vezes eu tô cantando e fazendo várias coisas, mas eu tô ouvindo aqui, ó, o pessoal adorou essa música e tal, pediram tal coisa. Então é legal também que a gente tem um outro tipo de relação. Claro que legal. Eu não tô vendo, mas a gente também tem um feedback ali da produção. Olha, isso aqui tá legal, o pessoal tá gostando, eles pediram tal coisa. E aí eu fico tentando me alimentar daquilo e manter a energia, né, alta. Com certeza. Dani, você falou do Paralamas, que é uma das bandas que todos os brasilienses amam, né? Paralamas, Capital, Legião. No caso de Paralamas, eu vi uma vez você dando uma entrevista falando que você tinha ficado super emocionada porque você abriu um show deles. Sim. E depois você tocou com Capital, encontrou na coxia pessoas muito famosas das quais você era fã, né? Sim. E de repente você virou parceira dividindo o palco ali. Como é que é essa sensação? Eu acho que deve ser uma coisa meio mágica para quem tá no rock, né? Totalmente, totalmente. E é engraçado que a gente acha que passa, né? Mas não passa, não. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com os Paralamas 2 vezes já. Antes do nosso show presencial em Belo Horizonte, que foi um show mesmo, a gente fez o segundo show de abertura para os Paralamas no Drive Show aqui em Brasília, aquele formato de drive-in, né? E a gente sempre fala assim, não, mas agora já acostumei e tal, mas não, cara, quando eu vejo, assim, os Paralamas ainda bate lá no fundo, sabe? Dá um frio na barriga. Dá um frio na barriga, e apesar de serem amigos, assim, a gente tem um telefone, né, assim, se fala, o João Baroni participou dessa live Música de Brasília, que inclusive virou um especial da Globo aqui, né, que a gente fez um especial em homenagem ao Dia do Rock. Ele mandou um vídeo pedindo pra gente tocar Vital e Sua Moto. Mas realmente é uma emoção muito bacana, porque é uma sensação assim que você está no caminho certo, o caminho quando você era criança, né? Eu sonhava em tocar num palco, eu sonhava em ter público para mim e tal, e agora isso está se realizando ainda mais com pessoas que eu admirava tanto. O Felipe Seabra, da Plebe Hood, era um que eu sempre ia nos shows da Plebe Hood, e agora ele é meu parceiro no Rock in Rio, né? Um evento que vai ter agora no Estádio Nacional, com uma banda de 1.000 pessoas, ele tá comigo ali. Isso é impagável. Aquela collab que a gente fez em homenagem ao Dia do Rock, né? Que teve o Rodrigo Suricato, do Barão, né? Teve o Dinho Ouro Preto, teve o Roger do Ultraje.
E fora o fato da gente ter dividido o palco com o Bruno do Biquíni, Bruno me chamou para cantar com ele, e foi justamente o lançamento do Certo do Errado, que é uma música minha. Realmente, isso às vezes a gente até tem dificuldade de acreditar que está acontecendo, porque são coisas muito gratificantes. Quando você tem um sonho, você ama muito o que você faz, esses pequenos detalhes, assim, de você dividir o palco com aquela pessoa, de você ter uma interação. Mas no caso não são pequenos detalhes, são grandes conquistas. São realmente você dividir palco com Paralamas do Sucesso, eu acho que é o sonho de todo mundo que está no rock, né? E eu fiz uma música com o João Fera, que é o tecladista dos Paralamas, quase um segundo. E quando eu ouvi o resultado, eu falei, gente, eu não estou acreditando, porque é uma coisa muito importante para mim. É muito legal, muito legal. Agora, você falou tudo certo, tudo errado, é a tua parte de canções autorais. Sim. Como é que tá essa parte de compor e de fazer? Porque eu sei que você é acompanhada pela mesma banda, A mesma banda. E é algo que também se encaixou com o tempo, porque eu vivia tendo problema para conseguir divulgar as minhas canções autorais, e durante a pandemia a gente sempre tem encaixado as minhas canções também nas lives, e acho que uma coisa está impulsionando a outra, sabe? E as pessoas vão conhecendo, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que me deixa super feliz, e ver que a gente tem até um fã-clube autoral. A gente tem 4 fã-clubes. Você acredita que a gente tem 4 fã-clubes da banda e um fã-clube autoral? E são pessoas que eu fui conhecer agora, mas que já tinham um fã-clube há quase um ano. Então, são pessoas que estão se aproximando pela música. Isso é muito bacana. O trabalho autoral, ele está sendo feito aos poucos, né? Assim, agora a gente tem 15 canções lançadas. Eu lancei Nosso Planeta agora há uns 3 meses, e agora para o ano que vem, para esse ano agora, né, que começou, a gente está se dispondo a fazer mais singles, né? Que aí a gente vai incluindo nos shows. E é legal, porque aí acaba que as pessoas já conhecem. Então, quando a gente vai tocar fora de Brasília, as pessoas já cantam junto, já pedem a música. E a gente tocou em Vitória recentemente, e o povo estava pedindo junto ali, gritando junto, sabe? Passatempo, toca Passatempo, que é minha canção. Então, são coisas muito legais, assim. E isso a internet possibilita, né? Exato. Ela quebra essa barreira e você vai, né? Porque o trabalho autoral, ele além de ter todas as dificuldades que a música, né, já tem, né, pelo fato de ser música, né, pela informalidade e desvalorização, às vezes, que a gente encontra em várias situações, ainda tem o detalhe de ser uma música completamente nova. Então tem que romper uma barreira ali de escutar uma coisa que você não costuma escutar. Quando eu estou cantando uma música do Renato Russo, de repente, todo mundo já ouviu aquela música de alguma forma, então já está na memória afetiva da pessoa. A gente tem que criar uma memória afetiva nova. Com certeza, né? É mais complicado. Agora, você está falando muito, a gente está conversando muito sobre rock, né? Sobre a importância do rock, sobre essa força do rock em Brasília. Mas num determinado período, o rock perdeu um pouquinho de força nesse espaço de contestação, e o rap ocupou esse espaço, né? E muita gente falava na época, não, o rock está morrendo, o rock não tem mais. Agora são outros ritmos, são outros estilos. E a gente viu que o rock não morreu, né? O rock continua muito vivo, né? As pessoas, você acabou de falar de Legião, não tem uma música de Legião Urbana que a gente não se emocione ouvindo, né? Verdade. É uma coisa muito forte. E eu acho que a ligação do brasiliense com isso é muito forte. Mas você percebe essa tomada do rap um pouquinho desse espaço da contestação? Eu acho que o rap, ele sempre teve essa temática, né? E agora o rap ganhou um espaço pelo qual ele lutava há muito tempo. E eu acho isso muito positivo. E uma entrada muito grande ali nas periferias, né? Que eu acho que é uma coisa que dá força. E é uma coisa que a gente está precisando no momento que a gente vive mesmo. Momento social, momento político. E o rock, de certa forma, ele ficou um pouco mais restrito, né? Até pela questão mesmo da história do rock e do momento, voltando a dizer, né? Momento político, as ideias e tal. Ele ficou um pouco mais restrito aos anos 80, aos anos 90. E quando o rap se empodera disso, eu acho que isso é muito bacana, isso é muito, muito importante. Tem espaço para todo mundo, Tem né? espaço para todo mundo. Né? E acho que a gente precisa fazer intercâmbios maiores, né? O rock com o rap, assim como eu acho que o sertanejo faz isso muito bem. Ele tem um intercâmbio do axé, sertanejo, samba. Às vezes você nem sabe qual é o estilo exatamente, né? Eu tenho sempre essa mentalidade, sabe? De ser aberta. Então a gente fez... essa pandemia foi o período que eu mais
fiz colaborações na minha vida. Tanto essa collab de Dia do Rock, quanto eu gravei uma canção com a Ana Lélia, que é uma cantora aqui de Brasília, muito bacana também. Procurem, gente, pela Ana Lélia. O Israel também, Israel Paixão, que inclusive ganhou um concurso, o Brasília Independente, foi muito bacana. A gente fez uma música chamada Garota de Babel, que fala sobre Brasília também. E aí é justamente essa collab juntando rock com música MPB, com rap. Ele fez a parte do rap falando sobre Brasília, Eduardo e Mônica, toda essa temática que totalmente a nossa cara. Uhum. Eu fiz uma canção com a Larissa Vitorino, que participou do último The Voice, inclusive em breve vai ser lançada. Eu fiz uma canção com a Kaleidoscope, que é uma banda de Brasília também de rock muito legal. Então eu acho que, e com várias influências também, influências do progressivo e tal, eu acho que quanto mais a gente se mistura, sabe, quanto mais a gente se unir, eu acho que a pandemia veio um pouco para isso também, pra gente baixar um pouco a bola e ver o quanto a gente precisa um do outro, sabe? Sim. Não teve uma live, as lives foram feitas só com a colaboração de todas as pessoas, não só a colaboração das pessoas de casa, o público, mas com a colaboração também dos fornecedores. A gente só conseguiu fazer a live porque a gente se juntou e falou, cara, tá todo mundo sem fazer festa, vamos tentar fazer aqui, realizar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Pessoa da luz, os parceiros, né, todos que estavam nos acompanhando, a Mark Cici na estrutura, o Grilo Áudio também, a Virginia Dark da decoração, sempre assim, cada um ajudando um pouquinho a realizar, e aí a gente conseguiu fazer coisas muito bonitas. Então, eu acho que quando a gente faz as coisas junto, a gente consegue ir mais longe. Eu acho que essa é a missão. Essa é a visão, foi a lição que a gente teve. Eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando, porque eu acho que a pandemia trouxe muito forte essa noção de coletividade. Isso, exatamente. Assim, a gente vinha num passo muito individualista, eu acho, e acho que a pandemia deu essa parada e essa sacolejada para a gente dizer, não, o negócio é coletivo. Exato. A própria pandemia mesmo, né? Assim, a questão da contaminação, a questão da vacinação. Não adianta um vacinar, você tem que vacinar todo mundo. A coletividade é o que fala mais forte. Né? Eu acho que é isso, é a visão mesmo. Foi uma coisa muito forte. Para mim, foi o que ficou desse período, é a necessidade da gente se ajudar, da gente estar perto um do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos fortalecer. Na cultura isso está muito forte também. As pessoas têm se falado bastante na área cultural. Sim. Tanto as bandas locais quanto as bandas nacionais, os profissionais de evento. A gente tem se falado muito, grupos de WhatsApp e tudo mais, para tentar achar soluções que beneficiem a todos. Isso é muito importante, cara. E é muito legal, né? Porque é uma mensagem muito importante para ficar para as pessoas, eu acho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Brasília, essa sua relação com a cidade. Tem um dos clipes autorais teus gravados na Ermida. Sim, menina. Né? E como é que é essa relação com Brasília? É muito forte? É uma relação muito de carinho, de afeto, de inspiração? O que Brasília significa para você? A minha relação com Brasília é muito forte. É uma coisa... Eu sou maluca pelo céu de Brasília, eu amo o pôr do sol de Brasília. Eu escolhi a Ermida Dom Bosco para fazer o clipe de Menina, que inclusive contou com a participação do Milton Guedes, porque eu acho que aquele pôr do sol precisa ser dividido, né? O lugar que eu mais amo em Brasília é a Ermida. Eu gosto muito de Brasília ser arborizada, eu gosto muito de Brasília ser uma cidade rica como ela é culturalmente, eu gosto da paz de Brasília. Eu acho que eu sou tão assim fervorosa nessa defesa de Brasília que a gente acaba encantando as pessoas de fora. A gente recebeu agora fãs da banda, agora em janeiro, e que vieram justamente para conhecer Brasília porque a gente mostrou, assim, teve uma live que a gente fez, Sunset, que é uma live que foi em cima foi ali no ponto do Banco do Brasil, ali no meio do setor comercial ali. Foi lindo, e justamente para ver essa visão panorâmica, assim. Teve a live Luau também, que a gente mostrou muito ali a ponte de JK. Eu gosto muito de mostrar Brasília para as pessoas, que eu acho que Brasília, ela precisa ser vista, como você mesma disse, como um lugar que é tranquilo, um lugar que é arborizado, tem as qualidades, né? Porque as pessoas batem só nos defeitos. Exatamente, né? Brasília é maravilhosa. E depois que eu mostrei pra galera que veio pra Brasília, eu ainda fiquei assim, gente, como é bom morar nessa cidade, né? Dá uma reafirmada, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente ama a cidade, mas a gente não percebe tanto no dia a dia. A gente banaliza, né? Banaliza o olhar, né? Exato. E quando a gente para e presta atenção, que a gente vê, gente, realmente é um privilégio viver aqui, né? Seus olhos se apertam quando você sorri, imagem que fica até demais
e eu não consigo mais pensar em nada. Parece piada essa tal de paixão. Menina, me põe na tua mala e me leva pra bem longe daqui. A vida é muito curta, vamos nos divertir. Eu tô cansada de fingir que eu sou normal. Será que isso é normal? Menina, essa cidade é tão pequena e esse mundo é tão grande. Eu quero companhia, me dá tua alegria, e o resto a gente pensa depois. Dani, eu queria terminar essa entrevista, eu estou pedindo para todos os nossos entrevistados terminarem com uma visão de futuro, um recado para o futuro, porque a gente precisa olhar para frente. Eu queria que Com você certeza. deixasse essa mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Bom, eu acho que a gente tem que olhar para frente com otimismo. Acredito que, como a gente falou, né, esse período todo que a gente viveu aí é para a gente mostrar que a gente consegue ir longe quando a gente está em grupo, quando a gente tem pessoas no mesmo propósito que a gente. Então eu acredito que agora tudo vai voltar. Eu acho que assim a internet ela tá aí para ficar, né? É uma coisa que é inevitável e ela veio para ajudar. Então eu acho que se a gente utilizar bem as ferramentas que a gente tem hoje, né? Assim, o custo baixo para chegar a mais pessoas, eu acho que a gente vai bem. Então vamos acreditar, gente, que vai vir muita coisa boa por aí. Eu tô acreditando nisso, né? Eu quero acreditar nisso. Tem que acreditar, a gente tem que ser otimista. Estamos todos no mesmo barco. Eu acho que estamos todos no mesmo barco. E eu acho que os desafios estão aí, né? Os problemas estão aí, a gente já sabe o tanto que tá difícil para todo mundo, né? E para a área de cultura especialmente, né? Isso, mas a gente tem que insistir, sabe? A gente vai achar, sempre tem ali aquele buraquinho, como que aconteceu com a gente, né? Assim, sem tocar, mas de repente aquele momento ali que a gente achou que a gente ia ficar sem tocar foi um momento que foi bom. Acabou sendo um divisor de águas pra gente. Eu acredito que todos nós podemos ter essas brechas. É só a gente acreditar e ir atrás. Trabalhar duro, né? E correr atrás. Correr atrás, com certeza. Mas a primeira parte, né, da gente ir atrás é a gente enxergar que é possível. Então vamos arregaçar as mangas e... Adorei a mensagem, e isso, otimismo, vamos olhar para frente. Agradeço demais sua presença aqui no Cultura ao Quadrado. Eu que agradeço. Foi ótima conversa, estaremos aqui todos ligados nas lives aí para frente. Obrigada. E nos shows presenciais quando a gente puder voltar, né? Vambora, quero te ver aí curtindo com a gente. Com certeza absoluta, eu sou do rock, eu sou totalmente do rock. Bora, vamos que Obrigada, Dani, valeu, muito obrigada pela entrevista. Um beijo para todo mundo aí, vamos, que esse ano vai ser massa. Vai ser, muito bom, com certeza. E sábado que vem tem mais Cultura ao Quadrado. Eu espero você lá. Até lá.